Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu me chamo Thaís Feitosa e essa é a disciplina de Metodologias e Estratégias de Ensino de Atividades Recreativas. E agora eu vou iniciar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura alta, de cor branca, com cabelos castanho escuro na altura dos ombros, olhos castanho escuros, uso óculos de grau, estou usando uma blusa preta e branca, uma calça marrom e uma sandália preta. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos interligados e à minha esquerda tem letras grandes e verdes escrito EAD, mudando realidades. E hoje nós vamos estudar a avaliação das práticas pedagógicas da recreação. Nesse sentido, nós vamos começar falando sobre a importância da avaliação. A importância de avaliar a utilização da recreação no processo de ensino-aprendizagem. Avaliar não é apenas medir o resultado, apesar de muitas pessoas visualizarem o processo de avaliação dessa forma, mas é observar o desenvolvimento integral do aluno, a forma como ele se relacionou com a atividade, as respostas obtidas no processo de aprendizagem. Durante as atividades recreativas, é importante que o educador, que vai estar sendo o mediador dessas atividades, acompanhe elementos como a participação do estudante, a forma como a cooperação tem acontecido, a compreensão do conteúdo do ponto de vista do estudante e os comportamentos que esse estudante apresenta, por exemplo, valorizando a experiência ativa e social. Então, durante a realização das atividades, o educador, o mediador, ele vai estar realizando e conduzindo aquela atividade, mas ele vai ter sempre um olhar atento para elementos que respondem se aquela atividade está acontecendo com sucesso ou se ela precisa ser modificada e ajustada. A avaliação, ela deve ser entendida como uma parte integrante do processo de ensino. Então, faz parte do processo de ensino avaliar o que foi aplicado. Nesse sentido, existem alguns métodos de avaliação que podem ser usados de forma orientada para avaliar se a recreação, se a utilização do lúdico está tendo sucesso ao longo da sua condução e ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Para avaliar as práticas pedagógicas que envolvem a recreação, o professor, que é o mediador, ele precisa tomar estratégias simples e eficazes, mas ao mesmo tempo direcionada para as naturezas dessa atividade. Algumas formas são a observação direta, observando se os alunos entenderam e respeitaram as regras, se tiveram domínio sobre elas, os relatos e as rodas de conversa, quando o professor reúne os estudantes e pergunta como eles se sentiram, o que eles aprenderam, o que eles acharam de mais desafiador na atividade e escuta as respostas desses estudantes, e a autoavaliação e até mesmo a estratégia de desenho. Quando essa autoavaliação, a partir da realização de desenhos da atividade, a partir da utilização de emojis ou até de escalas, ela vai fazer com que o professor entenda como o aluno se sentiu na realização dessas atividades. Então, eu trago aqui para você um exemplo prático ao longo de uma gincana de matemática. O educador ele vai observar elementos como os acertos das respostas realizadas durante a gincana, mas também como os estudantes cooperaram para respondê-las, para chegar numa resposta dessas perguntas, se eles conseguem aplicar esse raciocínio em uma situação sob pressão, que é a situação da gincana, do jogo, da competição, e se eles lidam e como eles lidam ao errar determinada resposta e ao ter perguntas mais difíceis e desafiadoras. Tudo isso faz parte do processo de avaliação
daquela atividade desenvolvida. Então, o professor ele tem a ideia daquela atividade, mas, além disso, ele vai determinar estratégias de observação se aquela atividade foi realizada com sucesso e se ela precisa ser modificada e ajustada de acordo com os elementos daquela atividade, com as pessoas que estão participando, o local que está sendo realizado e assim por diante. Uma reflexão e um aprimoramento da atividade geralmente vai ser necessário. Então, toda atividade precisa que tenha uma reflexão contínua para entender se aquela atividade foi realizada com sucesso. E é muito comum que, ao realizar essa reflexão, o professor precise aprimorar a prática pedagógica, ou seja, ajustar a atividade. Além dessa reflexão que gera o aprimoramento da prática, é preciso entender que, para diferentes contextos, para diferentes realidades, aquela mesma atividade ela vai precisar ser ajustada. Então, eu tenho aquela mesma atividade que eu sempre realizo com a mesma turma. Por exemplo, eu sou um professor do 5º ano do ensino fundamental. Eu sempre realizo aquela atividade em todas as minhas turmas do 5º ano. Isso não quer dizer que aquela atividade vai ser realizada da mesma forma em todas as turmas. Ela vai precisar de ajustes, de modificações de acordo com a peculiaridade dos alunos, do local onde está sendo aplicado, das necessidades e das demandas desses estudantes. Então, nesse sentido, é importantíssimo que o professor tenha uma escuta ativa dos alunos e analise as reações desses alunos para saber moldar as suas realidades e o que precisa ser trabalhado naquele contexto, entendendo o que funcionou e o que não funcionou e precisa ser adaptado e ajustado numa nova aplicação. Um exemplo prático disso, um outro exemplo prático disso, na verdade, é se durante uma brincadeira que o professor realiza, uma brincadeira de perguntas e respostas, o aluno demonstra pouco engajamento. Se o aluno demonstra pouco engajamento, o professor deve fazer uma reflexão sobre o ritmo da atividade. Será que aquela atividade não está muito fácil para o contexto daquele aluno? Ou será que não está tão difícil a ponto do aluno não se interessar? Talvez do formato das perguntas, da organização dos grupos. Esses são alguns elementos que podem ser ajustados e fazer com que a atividade seja bem sucedida e aumente a participação nela na próxima turma, na próxima atividade ou num próximo contexto a ser realizado. Um outro elemento bastante importante de avaliação é o feedback. O que é o feedback? É o retorno que os alunos vão dar a partir da atividade recreativa. Quando o professor observa o aluno, escuta o aluno e entende o que precisa ser modificado, ele nada mais está fazendo do que receber o feedback desse aluno. Na hora que ele recebe esse feedback e o considera para os ajustes, ele vai fazer com que aquela atividade tenha mais sucesso, garantindo que a recreação, a utilização do lúdico seja ainda mais eficiente para o processo de ensino-aprendizagem, para o processo de criação, para o processo de desenvolvimento das habilidades socioemocionais e assim por diante. Então, ao perguntar se os estudantes gostaram da atividade, o que eles aprenderam, o que eles mudariam na atividade, o professor nada mais está fazendo do que recebendo informações importantes, ou seja, feedback, para melhorar a condução daquela atividade no futuro. E o educador, ele deve o tempo todo refletir também sobre a sua própria atuação. Isso é também uma forma de feedback. É o feedback intrínseco, é o feedback da análise que o próprio professor faz sobre a execução da sua atividade, observando o que pode ser ajustado e o que funcionou bem naquela situação. Nesse sentido, o mediador,
facilitador, que é o papel do professor, ele também vai ser um observador desse processo. Ele também vai estar o tempo todo observando se a atividade aconteceu como deveria. Resumindo, o que é que nós podemos entender? As práticas recreativas, elas precisam ser avaliadas, seja na escola, quando executada na escola, ou em outro local. Porque isso é um passo importante para garantir que elas estejam realmente contribuindo, realmente alinhadas com a realidade e proporcionando formação integral e aprendizagem aos alunos. Quando a recreação ela é bem planejada e isso se soma a uma boa avaliação, com a intencionalidade pedagógica, ou seja, tendo um objetivo de aprendizagem, ela se torna uma ferramenta extremamente poderosa para o processo de ensino e aprendizagem desse estudante. Assim, nós chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até mais. Educação à distância, mudando realidades.